Graça e paz, irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos para celebrarmos mais um culto. Quero saudá-los com o versículo de número 5 do capítulo 15 de João, que diz assim: Eu sou a videira e você os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Nesta alegria de anunciar a esperança em Cristo, celebramos mais um culto vespertino. Gostaria de acolher as pessoas que nos visitam, que vocês possam sentir-se bem entre nós. Vamos adorar ao Senhor, cantando. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Obrigado, Deus, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Mesmo sem merecermos, tu vens ao nosso encontro com amor e bondade. Obrigado pelo mundo que nos deste, mesmo que estejamos tratando ele tão mal. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. E que neste culto possamos estar atentos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Oro em nome de Jesus. Amém. Em 1 João, capítulo 10, versículo 4, temos um lembrete. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sem medo de ser feliz, vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Por estarmos reunidos em Tua presença, Senhor, reconhecemos e confessamos humildemente nossas fraquezas, limitações
imperfeições, nossos pecados. Senhor, obrigado porque cumpriste tua promessa de estar conosco em todos os dias de nossa vida e por enviar teu Santo Espírito sobre nós. Ele nos encoraje a chegarmos a ti com inteira confiança para confessar-te que não somos dignos de sermos chamados teus filhos. Nossa fé é fraca, nosso amor é falho, nosso testemunho não tem vigor, a nossa vida pouco reflete do infinito amor que tens demonstrado para conosco. A comunhão entre nós deixa muito a desejar. Damos atenção a tantas palavras, menos a tua palavra. Por todos os nossos pecados, perdoa-nos, Senhor, e concede-nos a graça de um novo começo. Oro em nome de Jesus. Amém. A palavra de perdão vem de 1 João, capítulo 4, versículo 19. Diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sem esse amor demonstrado na cruz por Jesus, não seríamos perdoados. Ele nos amou primeiro. E diante desse perdão maravilhoso que Deus nos dá, nós somos convidados a ofertar. E não é a quantidade que define a sua oferta como agradável a Deus, mas a qualidade desta oferta. É a motivação que te faz um verdadeiro adorador. Devemos apresentar a nossa oferta completa, de corpo e alma, ao Senhor. Vamos aos nossos avisos e depois louvemos ao Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, ou as novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me
bênção e sem par, anunciando pros crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Para nossa reflexão nessa noite, vamos em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Ouçam o que diz. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em nós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que ela nos ajude a continuarmos nos sentindo como filhos e filhas. Muito obrigado, Senhor, por nos reunirmos. Em nome de Jesus. Amém. Esta é a parte introdutória do livro. Ela se divide em duas partes: a introdução e a gratidão a Deus pela vida dos coríntios. Ao lermos este início, o apóstolo Paulo afirma estar em constante gratidão a Deus pelo fato de que os coríntios, igreja a qual ele escreveu esta carta, receberam Jesus Cristo e o adoraram. Segundo Paulo, os irmãos daquela comunidade receberam a graça de Deus do Evangelho e, então, enriquecidos, porque Cristo Jesus derramou sobre eles mais diversas bênçãos, como os dons espirituais. Contudo, se você for olhar atentamente, de modo geral, a carta à igreja de Coríntios, você percebe que esta comunidade apresentava muitos problemas. A sequência do texto que lemos já traz um desses. Quando o apóstolo pede que parem de dividir a igreja em ideologias, pois Cristo e seu evangelho é o que une a igreja
E ele não é uma ideologia. Paulo tem autoridade não só para ter convicção e ser claro o seu chamado apostólico, mas também porque ele viveu entre os coríntios durante 18 meses. Atos capítulo 18, versículo 10. Ele conhece a cidade e sabe que se trata de uma cidade materialmente próspera, mas moralmente corrupta. Ele tem um raio-x da região na cabeça e sabe que a igreja está localizada num ambiente de grande adoração a falsos deuses e depravação humana em relação à prostituição e homossexualismo pelas ruas. Por isso, ele precisa frisar a respeito dos seus ouvintes que eles estão em Cristo e por isso foram tornados santos. E ser santo significa que tomaram posição de relacionamento com Cristo e, em consequência a isso, precisam crescer no entendimento do que é ser cristão. Isso não é por causa, a princípio, do procedimento deles, mas pelo seu relacionamento com Cristo. Por isso a carta do apóstolo Paulo vem como renovação da boa notícia de Cristo, que é o Evangelho, tanto para os coríntios como também para nós hoje. Sim, somos chamados a evangelizar lá fora, mas primeiro temos que permitir que o Evangelho faça morada nos nossos corações. Como está o Evangelho aí no seu coração? Que lugar ele está ocupando? Partinha? Metadinha? Tudo? O Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. O Evangelho não é fundamentalmente um modo de vida. Não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós e ao qual devemos responder. Sim, o Evangelho é uma boa notícia, que anuncia que fomos regenerados, resgatados ou salvos. Do quê? De que perigo? Fomos resgatados da ira de Deus que virá no fim dos tempos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Deixamos de nos relacionar com Deus. Nosso relacionamento com Ele foi rompido. E por causa do pecado humano, a maldição de Deus recai sobre toda a criação. Por estarmos separados de Deus, estamos separados psicologicamente de nós mesmos. Sentimos vergonha e medo. Por estarmos separados de Deus, também estamos socialmente separados uns dos outros. Nossos relacionamentos não são perfeitos e é sempre possível uma vida de intrigas. Por estarmos separados de Deus, estamos separados da própria natureza. Capitório que diga isso. E assim experimentamos sofrimento, trabalho árduo, degeneração física e morte. O Evangelho é a notícia sobre o que Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ele se fez culpado em nosso lugar, assumindo a nossa culpa, mesmo não tendo pecado. O Evangelho não diz respeito ao que fazemos, mas o que foi feito por nós. Mesmo assim, o Evangelho resulta em um modo de viver completamente novo, mediante a alegria e gratidão. Assim como os coríntios, nós precisamos de renovação pelo Evangelho na nossa igreja.
nos nossos dias. Nós precisamos da renovação do Evangelho em nossos corações. Nós precisamos ser lembrados de que somos enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento, como diz o versículo 5. A renovação pelo Espírito não é somente para aqueles que estão fora da igreja, mas também para aqueles que estão dentro da igreja. Alguns precisam se converter da descrença notória, outros precisam perceber que a própria surpresa de que nunca havia se convertido de verdade. E existem também aqueles que necessitam sentir sua estagnação espiritual. Se não for assim, nós trabalhamos, ajudamos pessoas, nos envolvemos com a sociedade, porém, perdemos o principal, que é o Evangelho, ou seja, a razão de todas as coisas. Que possamos abrir os nossos corações para o Evangelho e para as palavras de Paulo. Elas servem para nós, elas devem organizar nosso mundo interior para que depois possamos nos comprometer com a renovação coletiva, que é também a verdadeira obra da igreja. Que Deus nos ajude neste ano que está apenas começando. Abramos os nossos corações para o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos cantar? Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Amém. Vamos orar. Gracioso Deus e Pai, graças te rendemos por mais este dia que nos recebeste em tua casa e nos ensinaste através da tua santa palavra. Olha por nós e leva-nos a uma verdadeira conversão e ao consequente compromisso com o nosso próximo. Olhe para a nossa vida
nossos medos, pesares, sofrimentos e desencontros. Dá-nos força para vencer o que nos afasta de ti. Inspira nossos líderes e governantes para que, tocados pelo teu amor, dediquem-se inteiramente na construção da justiça, da solidariedade e da paz. Inspira a tua bondade em todos que têm o poder, a chance de fazer o bem, de consertar vidas, de defender a dignidade, para que atuem em favor dos oprimidos e não se calem e acomodem com o sofrimento e a impunidade. Trazemos diante de ti tudo aquilo que está profundamente em nossos corações. Rogamos que nos ouças e nos atendas conforme a tua bondade. Confiantes em ti, unimos nossas vozes e juntos oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana, irmãos e irmãs, cheia de bênçãos da graça de Deus. Tchau.